Então, bom dia mais uma vez, aqui hoje no workshop Por que o autoconhecimento é importante na educação? E quero trazer uma fala sobre projeto de vida, sobre comunicação, porque vida é relacionamento, e relacionamento é comunicação. Então, como que a gente vem entendendo a nossa ação no mundo, a nossa comum ação, a nossa comunicação? E por falar em projeto de vida, eu gosto muito desse assunto porque é aquela situação, né? Eu sempre me lembro, o que você quer ser quando você crescer? Ou o que você queria ser quando você crescesse? Partindo desse primeiro ponto de reflexão, você vive a vida que você imaginou quando você era criança, quando te pediram para você pensar no que você queria ser quando você crescesse? Quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem é em relação ao trabalho. O que você quer fazer da sua vida? Depois vem a família. Você quer casar? Você quer ter filhos? E, na verdade, essa questão em relação à família, ela não era nem uma pergunta de se você quer casar e quer ter filhos. Ela já vinha mais ou menos como uma imposição, você precisa casar e ter filhos. E aquilo também, assim, aquilo que você escolher agora é o que você vai fazer para o resto da sua vida. E mesmo no casamento, né? Até que a morte os separe. Isso nos dá uma certa liberdade ou dá uma certa prisão? O que gera muitas dúvidas, muitos conflitos internos. E aí a questão dos conflitos que vemos no mundo hoje são reflexos dessa falta de possibilidade de refletirmos sobre o que queremos. Então, para começar a falar de projeto de vida, espera que eu vou compartilhar aqui minha tela. Aqui. Vamos lá. Opa! Espera aí, que está errado. Espera aí que está errado, gente. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui, aí. Agora foi. Projeto de vida e comunicação inteligente. Então, dentro da BNCC, ela traz essa definição, né, do trabalho e do projeto de vida, que seria valorizar a diversidade de saberes, as vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, o objetivo de se falar, de ter um projeto de vida, é entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Então, já partindo dessa determinação, é engraçado que fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, essa liberdade, ela está mostrando que é preciso o quê? Um conhecimento de si mesmo, um conhecimento de si mesma,
de tudo isso que o Tiago trouxe, de onde eu venho, qual que é o meu mapa, qual é o meu território, qual é o território do outro, qual é o território da sociedade como coletivo, e se entender como é que nós funcionamos, como é que nós pensamos, como é que nós armazenamos conhecimento, podemos agir no mundo através da nossa mentalidade, da necessidade do autocuidado, e entender esse mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas à cidadania. Que mundo nós estamos vivendo hoje? Como a Monique trouxe, o mundo bunny, com tanta informação, com tantas mudanças de paradigmas, com tantas necessidades, que a gente viu que a forma como nós vivíamos até antes da pandemia não estava funcionando. Mas tem gente que continua aí ainda insistindo em manter aquela questão de voltar ao normal, e muitas pessoas buscando um novo normal. Então, para a gente poder entender isso, nós precisamos ser protagonistas conscientes de sua própria narrativa, saber contar a nossa história, que história estamos contando, o que viemos fazendo e o que queremos, o que estamos fazendo e o que queremos fazer. Não só olhando para as nossas questões pessoais, mas também olhando para as necessidades e questões do mundo coletivo, da nossa sociedade, do nosso bairro, da nossa família, do planeta em si. Então, um protagonista consciente da sua própria história, a gente vai refletir, não entrou aqui o meu... não era para ter entrado tudo, mas, enfim, não consegui entrar aqui um por um. Mas refletir sobre sua parte no mundo, o nosso serviço, o nosso propósito, que tem a ver com esse pilar profissional, que é a nossa ação no mundo. E refletir sobre os nossos planos pessoais, que seria a nossa realização pessoal, no pilar do social, e refletir sobre si mesmo, e refletir sobre o outro, trazer essa inteligência emocional, que aí está no plano pessoal, porque quando eu me entendo como ser humano, eu entendo o outro também como ser humano, como uma parte de mim, como uma parte do todo. É muito louco a gente pensar que o outro não é como a gente, e a gente está ali querendo colocar os nossos sentimentos, querendo ser aceito, querendo não ser rejeitado, e a gente está rejeitando o outro, sendo que o outro é igual a gente. Então, refletindo sobre nós mesmos, nós conseguimos abrir espaço para ouvir a história do outro, a visão de mundo do outro, as necessidades do outro. E, a partir disso, a gente vê quais necessidades são coletivas, qual da maioria, como é que vamos fazer para suprir todas essas necessidades. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para essas necessidades individuais, e aí que vai nos unir na relação dos sentimentos, porque essas necessidades estão ligadas a sentimentos. Então, qual é a sua parte no mundo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero fazer, realizar na minha vida? E o que eu estou fazendo comigo? Qual é o tipo de relação que eu tenho comigo? E isso não é só em âmbito, por exemplo, de dar um plano de vida, um projeto de vida para alunos na escola, mas como é que um professor vai ensinar um plano de vida, ensinar aquele aluno a falar, você precisa ouvir teu coração e ir atrás do seu sonho, se o professor mesmo também teve que fazer muitas escolhas e não conseguiu, em muitos momentos, ouvir o seu próprio coração. E esse mundo que a gente está vivendo hoje dentro da educação, mesmo como a Monique falou, a pessoa acordou e falou, você é educador. Não, não é assim, você é farmacêutico, você é advogado. A gente tem uma afinidade, que já é a nossa alma falando em relação a como é que a gente pode servir no mundo. Então, a questão do serviço, do trabalho, que também tem muito ainda o serviço do servir, está muito ligado no nosso país a um lugar de escravidão, a um lugar de não remuneração, a um lugar de não valorização. E, na verdade, o servir
no Oriente, é uma das coisas mais elevadas que o ser humano pode fazer e que realmente faz a evolução e a expansão da nossa consciência quanto ser humano é o serviço, é o servir, o ser que se coloca ao bem de uma teia mesmo, que é essa teia que estamos interligados. Então, dentro dessa parte do plano de vida, os gestores, projeto de vida, pensando nesse ecossistema que é a educação. Os gestores, a gente precisa olhar para a saúde, é uma questão da liderança, e os gestores também têm essa parte da comunicação. E junto com os professores, primeiro pilar também, a saúde. Para quê? Se a gente não está vivo, como é que vamos interagir? Então, precisamos estar bem, plenos, nessa parte do ensino e na comunicação. Os alunos, também, saúde do aluno, para ele estar presente, feliz. Uma criança alimentada vai conseguir absorver. Se não está com fome, não tem como a gente absorver nada, nem prestar atenção, para ter o aprendizado e a comunicação. E aqui eu coloco também os operacionais. É muito importante ter a saúde dos operacionais, porque eles estão é o cuidado da instituição, né? A pessoa que está lá fazendo a merenda, o segurança, a pessoa que está cuidando da manutenção da escola, trazer também o quê? Ferramentas para essas pessoas poderem trabalhar, como a Ana Maria também colocou aqui, necessidade de ter uma estrutura firme e que possa comportar as necessidades dos alunos, dos professores e dos gestores. E entender que esse ecossistema GPAO, né, de gestores, professores e alunos e operacionais, trabalham em comunhão. Então, o projeto de vida é para todas essas pessoas. Então, não somente a gente instigar e instruir os nossos alunos, os jovens, a pensarem em si e no futuro, mas nós, como educadores, como gestores, como operacionais também, refazermos o nosso projeto de vida, porque isso pode mudar. A gente pode mudar no meio do caminho, entender como é que eu sirvo, como é que eu posso me colocar a serviço e à disposição das outras pessoas, da minha comunidade, da minha escola, do meu trabalho, do meu país, do planeta, de várias formas. O propósito, ele é aquilo que alegra o nosso coração, que a gente gosta de fazer e faria com alegria, sem precisar ser remunerado, mas que precisa ser remunerado. E existem várias formas de se agir, de atuar com esse propósito. Então, a gente começa a perguntar, a primeira coisa, quem somos? Quem eu sou? É necessário saber, além do seu nome, da sua idade, de onde você nasceu, qual é a sua família. Isso é a base de criação do entendimento do ser humano. Mas não é quem a gente é, de verdade. Né? Então, entendermos que somos um ser que veio aqui para passar uma experiência nesse planeta, que é aprender a amar. Então, pode perceber tudo que a gente passa nessa vida, de sofrimento, disso e aquilo. Todo mundo fala assim, a gente vai aprender ou pela dor ou pelo amor. Isso é uma escolha. Mas quem somos de verdade? Somos só uma mente? Somos um corpo? Somos nossos desejos? Somos nossas necessidades? Ou somos, como eu gosto muito dessa linha que vem do Oriente também, dentro da filosofia do yoga, que nós somos uma partícula divina tendo uma experiência aqui na Terra. Então, se você pensa que eu sou um pedacinho de Deus, vivendo a vida a partir da minha experiência, isso é muito legal. E isso nos leva também a um lugar, como isso é muito possível, através das artes, do teatro, do cinema. Esse entendimento
vem bem nesse lugar, porque quando você está no cinema assistindo a um filme, tem uma hora que você está lá, você está vivendo com aquele super-herói, então você está vivendo o drama daquela pessoa. Não tem mais separação quem é você, quem é o personagem. E esse que é um grande problema também, a gente não sabe mais quem nós somos e quem que é o personagem que estamos representando, menos Deus. Então a gente fica buscando aquele lugar da criação, da criatividade, porque temos uma ideia sobre quem somos, uma ideia sobre Deus que é fora de nós e não para dentro de nós. Então, se você vê Deus como criação, a criatividade, aquele momento onde você está sendo criativo, que você está no fluxo, é a experiência pura, que é a experiência da criança. Ela não tem ainda aquele monte de programação e conceitos. Ela simplesmente é instinto, ela vive todas as emoções em uma hora, em um minuto, ela vai. E ela pode estar aqui brincando, então agora eu sou princesa, não, agora eu quero ser a bruxa, ela muda na hora. Não tem julgamento, não tem crítica. Então, primeira pergunta, dentro de tudo isso, quem nós somos? Quem somos? Quem queremos nos tornar? E isso não precisa ser daqui a muitos anos. Pode ser amanhã, ou então agora de tarde. Quem eu quero ser agora à tarde? Eu quero ser aquela pessoa pesada que vai no almoço da família e vai falar todos os problemas e não sei o quê, porque eu preciso desabafar e dane-se o que o outro está vivendo. Ou eu quero ter um momento de alegria, por mais difícil que eu esteja passando por uma situação dolorida na minha vida, como todo mundo está passando hoje. É impossível todo mundo ser 100% alegria e problemas resolvidos, gente. A gente só não está com ele no foco. Tem alguma coisa, tem algum boleto não pago ali atrás, que está embaixo da gaveta, que daqui a pouco, a hora que você tirar os de cima, vai aparecer. Então, quem nós queremos nos tornar? Você, quanto educador, quanto profissional que você é hoje, você é quem você gostaria de ter sido quando você pensou lá atrás? E não só em âmbito profissional, mas a pessoa que você se tornou, que tipo de coração você tem? Que tipo de mentalidade você tem? Você tem uma mentalidade mais fixa, mais difícil de aceitar diferenças e mudanças? É fácil para você entender os ciclos da vida? Como é que você lida com as perdas, com os fracassos, com os sucessos? Você tem uma inteligência emocional? Você consegue ver mais o lado positivo da vida, o copo mais cheio do que menos cheio? Porque a vida nos surpreende, né? Tem aquele ditado, a vida... Não adianta fazer planos, porque a vida vai entregar o que ela tem para te entregar mesmo. Então, não perca tempo fazendo planos. Por isso que é um projeto. Como é que eu quero ser? Como é que eu quero? O que eu quero me tornar? Em vários âmbitos. E o que queremos para o mundo? Isso é muito importante. Muito importante. O que nós queremos para o mundo? Que mundo nós queremos viver e deixar para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos mentorados, para os nossos funcionários? É tanto egoísmo assim que eu quero explorar tudo que esse mundo tem e dane-se as outras pessoas que vêm por aí. Eu acho tão engraçado, eu estava vendo esses dias um vídeo de que falaram que agora já tem uma enzima, alguma coisa assim que retarda o envelhecimento, que as pessoas vão poder viver muitos anos e para sempre, não sei o quê. Só que elas estão mais preocupadas com a aparência delas do que se elas vão ter uma saúde interna, se o mundo vai ter água, se vai ter ar para respirar, se vai ter alimento. A gente está lidando com uma crise climática absurda e as pessoas mais preocupadas em quem é que vai botar mais gás no mundo, isso, aquilo, se eu vou viver mais ou não. Eu quero viver bastante, mas a que custo? O que eu quero para esse mundo? Será que tudo isso mesmo que eu consumo hoje em dia e tudo que eu penso em criar para ser consumido
como a gente está falando de trabalho, de serviço, de produto, isso vai fazer com que o planeta evolua ou vai fazer com que eu estrague mais o planeta? Então, o que queremos para o mundo? Dentro disso, mais generalizado, então é um lugar onde nós podemos trazer isso para os alunos, mas a primeira coisa é nós fazermos essa revisão de quem somos, o que queremos nos tornar, quem queremos ser e o que queremos para o mundo o tempo todo. Porque só existe o agora, o passado já foi e hoje você pode pensar diferente. Pode ter alguma outra coisa que aconteça na sua vida, ou uma nova necessidade do mundo. Quantas profissões não existem mais e não vão existir daqui 5 anos? Então, por isso, essas 3 perguntas fazem o quê? Faz com que a gente se conecte com a nossa essência, com a criação que permeia todo esse universo e o planeta. Então, a partir do momento que eu tenho essa comunicação interna, já com o planeta, na sensibilidade, porque o planeta árvore não vai virar para mim e falar assim, Mariana, você precisa colocar água em mim hoje porque eu estou ficando seca. Ela não tem uma voz, ela não vai falar assim. Como é que a planta conversa com a gente? Como é que o ar conversa, o vento? Como é que você sabe que vai chover? Os animais têm essa sensorialidade muito forte. Você percebe os pássaros voando quando está inverno num outro hemisfério. Você percebe também quando vai vir uma chuva, porque os animais começam a correr, a se esconder. É um outro lugar sensorial. E aí nós estamos entrando nesse lugar da comunicação. Comunique-se com você e perceba além do seu sentido de visão. A gente mal usa os ouvidos, né? Já falo, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. A gente está sempre olhando e falando. Não sente na pele. Perdeu esse sentimento aqui do tato, então, vixi, com a pandemia, piorou mais ainda. A gente só sabia ela lavar a mão. Lavar a mão e tomar banho. Mas um aperto de mão, um abraço, o sentir do vento, sentir as nossas coisas, a roupa, uma cadeira, o corpo, as costas. A gente está sempre olhando daqui para frente, do ombro para frente. E olhe lá, a gente mal enxerga. Estou me enxergando porque estou me vendo na câmera. Mas a gente não se vê. Quem vê são os outros. Então, essas 3 perguntas, esse lugar de comunicação com você mesmo, é o que vai te trazer a percepção para você integrar isso também com seus alunos, com os seus colegas de trabalho, de conhecer as pessoas que estão ao seu lado, trabalhando ao seu lado, conhecer também qual é o projeto de vida delas, o que elas querem, mas sem julgar, sem falar, não, isso não é legal, é assim que é o certo, assim que é o errado. Poxa, que bacana, por que você pensa assim? Por que você gostaria disso? Mesmo com o seu aluno, aquilo que a gente faz com a gente, como a gente se trata, é como a gente vai tratar os outros. Então, dentro disso, eu trouxe bem básico para a gente começar bem do básico mesmo, porque às vezes é difícil, a gente quer já aprender estudos de Harvard. Qual que é a questão básica para um projeto de vida, para a gente ter esse autoconhecimento? É a gente olhar para as esferas da nossa vida, essas 12 áreas, em que a gente não faz, a gente não olha, a gente não se dá tempo de refletir, de observar se está bacana ou se não está. E o que eu gosto muito dessa questão da roda da vida é que a gente vai dando nota, né? Então, a primeira coisa da comunicação é você ser verdadeiro consigo mesmo. Como é que você vai criar um plano de vida, um projeto de vida que vai te satisfazer de verdade se você mente para você? E não é autocobrança, tomar cuidado para ir para aquele lugar da autocobrança, nunca nada tá bom, precisa melhorar, eu só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, ou então eu só vou ser feliz quando eu tiver um marido, eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casa própria. Ou então, lá naquele outro extremo, fala, não, tá tudo bem assim, a vida é assim, é tudo isso. Não. Então, olhar
para essa roda. Você pode achar essa roda em qualquer lugar na internet, pode trazer para os seus alunos também. Isso, cara, gente, isso é tão bacana para uma conversa em família ou com amigos, porque qual é o tipo de comunicação que a gente está tendo? Daqui eu vou fazer sempre essa abertura, a gente expande para a comunicação e volta para esse lugar. Porque toda essa reflexão, a reflexão ela é uma comunicação consigo mesmo. Uma comunicação silenciosa que está acontecendo ali, subliminar. Então, cara, quando a gente vai encontrar com amigos, a gente fica falando mal dos outros, a gente fica falando de fofoca, fica falando de coisa ruim que aconteceu não sei aonde, fica falando mal do governo, fica falando só de coisa ruim, ou você realmente tem aquele tempo para conhecer o outro, para perguntar sobre o outro. Como é que está a sua vida social? Tá bacana? A pessoa até vai estranhar, né? Por que você está me perguntando isso? Ah, gostaria de conhecer mais sobre você. Como começar uma conversa? Como é que está a sua saúde? Talvez você queira contar para a pessoa que você começou uma dieta nova, que você conheceu um professor novo de autoconhecimento, ou que você estudou Ayurveda. Em vez de você já começar falando de si mesmo, chama um outro. Como é que está a sua saúde? Você se preocupa com isso? E a pessoa vai falando e você vai perguntando. Faça umas 2, 3 perguntas para a pessoa antes de você falar sobre si. Talvez ela vire e fale, cara, eu conheci um professor de Ayurveda, ou então estou fazendo uma dieta, estou experimentando vegetarianismo, parei de comer carne de quarta-feira, e aí você já tem um assunto, e esse tipo de assunto vai conectar. E realmente vocês vão ir para um lugar de empatia, de conexão, e evitar reclamar demais. Você pode falar sobre questões difíceis, dificuldades também, mas não ficar só focando nisso. Então, olhar para essas áreas, isso traz uma abertura para a comunicação consigo mesmo e com as outras pessoas muito grande. Então, olhar para isso, um convite. Esse final de semana, justamente também que é Dia das Mães, aproveita, se conecta com a Mãe Terra, que foi quem nos deu a vida. E olha para a sua vida é tudo isso daqui, ó. Amizade, família, a sua afetividade, seu amor, como é que está a sua capacidade de amar, de conectar? Como é que está a sua vida social? Como é que estão os seus hobbies e diversão? Você se permite se divertir, celebrar? Você tem felicidade? Você está realizado naquilo que você faz? Ou o seu sarrafo está muito alto? Como é que está o seu desenvolvimento, a sua carreira, suas finanças? E vai dando nota. Depois que você pintar essa roda toda, você vai ter um parâmetro e falar assim, poxa, a verdade, minha vida está assim, o que eu posso fazer para melhorar isso? Porque se estamos vivos, queremos melhorar, não viemos aqui para ser piores. Então, basicamente, olhar para essa esfera da nossa vida, principalmente da espiritualidade, que é o que estamos enfrentando agora com novos paradigmas. Não somos só questões mentais, precisamos muito, muito, muito de inteligência emocional, que traz essa parte da comunicação dentro da BNCC também, utilizar essas linguagens verbais, corporal, visual, sonora, digital. A gente está só preocupado com o que a gente fala, não com como a gente demonstra as nossas ideias, as experiências. Então, expressar-se, partilhar informações, sentimentos, ideias, experiências e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. E o que eu mais gosto de falar sobre essa questão da comunicação, mesmo dentro do projeto de vida, que tem a ver com o que eu quero ser, como a gente quer se exercer nossa ação no mundo, que eu estava conversando com o Thiago na sexta-feira na nossa live. Muitos dos nossos traumas em comunicação começam na escola, né? Porque você precisa se comunicar, primeiro com seus amiguinhos, com o professor, entender o que o professor está falando, e aí você é pedido para um dia apresentar o seu primeiro trabalho em frente à sala toda.
E ninguém nunca te explicou como é contar para os outros o que você aprendeu, como é que você aprendeu, porque na hora de falar mostra toda a sua preparação, se você é inseguro, se você estudou, se você sabe daquele conteúdo. É uma prova de fogo ali, se você vai ser aceito, se você está com a roupa bonita ou não, se o teu cabelo está esquisito. Imagina uma criança. Quem lembra a primeira vez que apresentou um trabalho na escola? Se você vai lá e tá bonitão e fala qualquer coisinha, se você gaguejar, e vão rir da sua cara, você nunca mais fala em público. Ou então vai sempre ter um medo muito grande em se expressar. Vai sempre falar assim, eu não sou boa não, faz você, vai o outro. E você está sempre delegando a sua voz para o outro. Ou então tem aqueles kamikazes, né? Não, deixa que eu faço tudo. E aí vai e fala e faz um monte de coisa. Mesmo assim, acaba o quê? Entrando num lugar mais de comédia, um lugar mais de defesa. E você vai só divertir as pessoas. E isso também causa um grande trauma, porque você vai estar sempre se escondendo atrás de uma outra persona que está ali simplesmente para agradar os outros. Às vezes você não vai nem tirar uma boa nota. A professora vai dar um tipo assim, valeu a performance, mas estude mais, traga mais conteúdo. Mas você vai se blindar naquilo. Todo mundo riu, me aplaudiu, me abraçaram, gostaram, deram risada de mim. Então, que lugar é esse que eu vou me colocar também? Então, olhar para esse lugar também da comunicação dentro da escola, eu acho muito importante que sempre que tiver algum trabalho para a criança apresentar, é preciso falar sobre como faz essa apresentação e falar em grupo. E se acontecer alguma chacota, alguma coisa, mesmo de bullying que seja dentro da sala de aula, é preciso não ser repreendido, mas conversado. Porque chega de repressão, né, gente? Como é que você pode conversar com isso? Por quê? Perguntar por que você está rindo do colega. Porque ele falou engraçado. E isso desmerece, não desmerece? Pode até entrar num outro debate ou trazer uma outra questão depois, a questão de uma outra forma depois. Mas isso é muito importante. O que chega de gente para mim que gagueja, com medo de falar em público, porque tem essas questões na escola, é muito... Não é raro, não. É demais. Então, dentro disso, dessa questão do projeto de vida, da nossa comunicação, é olhar realmente primeiro para nós, como líderes, como educadores, que mundo a gente quer? O que eu quero ser? Eu quero ser um exemplo para as pessoas que estão à minha volta? Que tipo de exemplo eu quero ser? Eu quero ser aquela pessoa que só reclama, que é a pessoa que é chata, que a hora que aparece fala, lá vem a nuvem negra, que ninguém quer ter do lado. Que tipo de experiência você está trazendo para o outro? Você está contribuindo? Você acha que a sua reclamação vai contribuir? Você vai trazer uma solução também? Ou a sua reclamação é para pedir ajuda para trazer uma solução? Então, dentro disso, de olhar para esses novos paradigmas que vem uma inteligência artificial, onde a gente precisa prestar muita atenção, quais são essas novas profissões que vão surgir, muito na área de TI. E o que precisa ser feito agora, nesse âmbito da educação infantil? Precisa chegar na sala de aula e ensinar a pessoa a mexer no celular? Não, isso daí ela aprende em casa, ela lê o manual e ela aprende sempre com um coleguinha. Mas como lidar com essa quantidade de informação? Entender que quanto mais essa criança, quanto mais a gente se alinha com as nossas necessidades, nossos desejos, e mostrar
a quantidade de coisas que tem no mundo para que ela desperte a sua própria curiosidade, para que ela desperte a sua própria vontade de fazer aquilo, porque os dons e os talentos comecem a aparecer. Nesse alinhamento com a alma é que vamos conseguir também entender o que é que podemos fazer pelo mundo lá na frente, entender as profissões, porque aí eu vou entender, cara, a partir desse serviço eu consigo expressar, eu consigo contribuir? Sim, senão vai ser um serviço mecânico mesmo, para que você pague as suas contas, ou então pague um outro curso que vai te levar em direção à realização do caminho do seu coração. Então, organizar a si mesmo, entrar nessa pausa, trazer esse autoconhecimento, que é muito. Eu fico também muito feliz, até me some assim, as palavras, bem um monte de sentimentos e emoções em relação a isso, porque eu me lembro na escola, tinha filosofia na minha escola, e eu era uma das únicas pessoas que ficava prestando atenção no professor. Eu e mais duas amigas, enquanto cada um estava lá, um estava dormindo, o outro estava não sei o quê. E aí eu lembro da dificuldade que era, eu preciso ficar acordada também, porque esse professor ele preparou essa aula para mim. E eu queria entender o que ele estava falando, porque eu já tinha essas questões dentro de mim. Então, hoje, ver que esse autoconhecimento pode ser colocado de várias formas dentro do ensino, que sendo a base mesmo de entender que nós somos parte de um todo e que nós podemos pensar num projeto de vida a partir do ponto do que nós queremos sentir, do que a gente quer ser para o outro e para o planeta. Eu quero ser um peso, eu quero ser um explorador, ou eu quero ser uma beleza, uma leveza, eu quero trazer soluções, eu quero colaborar com a natureza para que ela possa viver o seu ciclo de abundância e prosperidade. E aí sim eu utilizar todos esses recursos que a natureza nos traz, sem exploração. Então, por isso que nós trazemos essas trilhas de conhecimento, de formação, de palestras, de workshops, para a formação mesmo de pessoas. Eu não gosto de falar de indivíduos, mas pessoas e seres humanos conscientes da sua narrativa. Então, eu quis trazer uma fala mais abrangente mesmo, bem reflexiva, que eu gosto de fazer. Esse lugar de cutucar lá dentro, de remexer. Sabe aquela pessoa que vai limpar a piscina? Então, você limpa primeiro em cima aquelas sujeirinhas que ficaram na borda da piscina, para depois você meter a mão lá embaixo no aspirador e ir tirar toda aquela terra que ficou embaixo, que precipitou no fundo da piscina. Se você pular ali, vai me remexer tudo de novo e vai sujar a água. Porque eu poderia dar uma aula de projeto de vida para vocês, trazer algumas outras coisas, mas queria mesmo trazer essa parte da base, da roda da vida. Fazer essa primeira conexão com a comunicação, como é que você se comunica com você mesmo. Entender essa necessidade de unir o ecossistema da educação entre gestores, professores, alunos e operacionais, ver o todo. A partir desse lugar, da nossa compreensão do nosso projeto de vida, de como nos comunicamos com a gente mesmo, aí é o universo que vai trazer todas as ideias, a criatividade, para que a parte de introdução de todas as competências e habilidades da BNCC sejam implementadas. Não preciso ficar falando mais do mesmo para que vocês falem, é isso, ficar gravando na cabeça. Não. Como é que eu acesso esse lugar? Essa organização interna,
Porque se a gente não tem esse tempo para a gente vai adoecer, a gente vai criar esse desequilíbrio, que é o que a gente já está, numa exaustão física e mental, por tantas demandas externas, de trabalho, dentro da nossa casa, e aquilo fica acumulando, a gente não resolve nossas questões também, nem de admitir que está cansado. Então, fechando, né, para finalizar, indo para algum lugar, essa parte do autoconhecimento que antes era trazida através das aulas de filosofia, sociologia, religião, educação moral e cívica. Educação moral e cívica eu adorava. O que acontece hoje? A BNCC traz todo um lugar de habilidades e qualidades a serem desenvolvidas, e a que eu vejo que arremata e une todas essas qualidades é a do projeto de vida, porque devolve esse lugar de pensarmos num propósito maior, num propósito individual, num propósito coletivo. Então, refletir sempre sobre esse propósito. Eu estou alinhada com os meus valores, eu estou alinhada com a minha missão de vida, com aquilo que alegra meu coração, porque vai ter muita coisa que a gente vai ter que fazer na vida que a gente não gosta, mas que é necessário para caminhar com o projeto. Qual é a minha visão de mundo? O que eu estou investindo na minha vida? Onde eu invisto meu tempo, minha energia, que pode ser retornada nessa energia, matéria que é o dinheiro? Tem também agora uma lei para dar educação financeira nas escolas, isso que é muito importante. Esse relacionamento com o dinheiro, porque, voltando lá, o que eu quero ser, é uma profissão que está ligada a se vai ganhar dinheiro ou não. E dane-se se é aquilo que alegra o seu coração. Eu tive uma mentorada que ela veio para mim na pandemia e ela era cabeleireira. E aí, como fecharam os salões, ela falou, o que eu vou fazer agora? E aí ela mesma gostava de pintar as unhas, e tinham acabado de chegar aquelas unhas de gel, tal, várias coisas. E aí ela estava nesse lugar de, o que eu faço, para onde eu vou, será que eu faço isso mesmo? Eu preciso ganhar dinheiro, preciso pagar as minhas contas, eu vou pegar e vou fazer manicure, porque cabelo não dá, pelo menos a mão eu estou conseguindo fazer. As pessoas fazem mais a mão do que cabelo durante a pandemia. E ela pintava as unhas dela, e quando ela ia para as clientes olhavam e falavam assim, nossa, que bonito isso. E ela começou a fazer nas clientes o que ela fazia nela. E aquilo começou a crescer, crescer, crescer. E em 6 meses, dentro da pandemia, ela já estava dando um curso de como você fazer as unhas de cera, de resina. Já despertou na moça um espírito empreendedor, que ela não estava julgando se ela estava fazendo uma coisa menor ou maior, mas simplesmente ela percebeu que o que as mulheres estão precisando nesse momento? Fazer suas unhas, ou então que manter as unhas mais tempo, ou levar a um lugar de beleza também, de autocuidado. E foi isso que ela me falou. Eu falei, olha só que interessante. Às vezes, quantas pessoas na pandemia não tiveram suas vidas desviadas e surgiram novas atividades, mais ligadas até com um propósito, porque estou fazendo algo pelo outro, isso me traz um acalento maior no coração. Por isso que dentro de todo esse lugar, de como você quer se sentir, projeto de vida, como você quer se sentir na sua vida, o que você quer ser enquanto ser mesmo, você quer ser alegria ou você quer ser mais um explorador, aquilo que você quer produzir, está explorando o planeta ou está colaborando, está gerando valor, trabalhando essa sua conexão com você mesmo, a sua comunicação inteligente. Isso é ser inteligente, é se dar ouvidos, é resolver a reunião, os diálogos internos, as brigas, as guerras internas que existem aqui. E nunca deixar de sonhar. Isso é o mais importante. Mostrar para os alunos. O aluno vai vir assim, eu quero ser astronauta, eu quero ser
eu quero ser presidente, eu quero ser jogador de futebol. Conversar, mas por que você quer ser isso? E ver, porque ganha dinheiro, porque eu quero ajudar minha família, porque eu quero crescer bem, né? Big Brother, você quer ganhar o Big Brother por esses 1,5 milhão para quê? Porque eu quero ajudar minha família, quero comprar uma casa, quero isso, quero aquilo, quero doar. Essas perguntas lúdicas, esse lugar do lúdico, se permitir sonhar, visualizar, sentir. Quando a gente está sonhando uma coisa, a gente está sentindo uma alegria de que aquilo está acontecendo na nossa vida, e é realmente isso que materializa. Independente de como isso vai acontecer, das dificuldades, dos desafios, porque é o caminho. Não se preocupar com o objetivo, mas viver esse caminho. E mesmo dentro das dificuldades que a gente está vivendo hoje na retomada da escola, como a Ana trouxe para a gente também, por mais difícil que seja, por mais exaustivo, a forma como você vive esse desafio é o que vai te trazer o aprendizado. E, às vezes, a gente só vai entender os aprendizados dessa pandemia, dessa retomada, daqui a um tempo. Porque já veio muita reflexão. É necessário mesmo todo esse conteúdo dado na escola? Que tipo de conteúdo eu realmente posso entregar para os alunos, para que eles se tornem pessoas mais conscientes, mais críticas no sentido de curiosidade, e não de apontar dedo de certo e errado, mas despertar essa curiosidade, despertar realmente o sonhar, que a vida vai trazer desafios, só que não é uma brincadeira só, mas vamos se divertir nessa jornada, vamos divertir no meio do caminho. Então, dentro das nossas formações, a gente propõe justamente isso, esse olhar de curiosidade, esse olhar de... Eu fui ler uma coisa aqui no lado, a gente fui ler o chat e me perdi, desculpa. Então, a gente propõe esse olhar de curiosidade, esse olhar de trazer novas possibilidades. Eu vou mostrar para vocês aqui. Espera aí, que eu preciso achá-lo antes. As nossas formações. Cadê? Acho que é esse aqui. Isso, achei. Ué, cadê? Peraí. Opa, aqui. Pronto. Que é o nosso projeto, que são os nossos objetivos mesmo de colaborar com a transformação, contribuir para o autoconhecimento, repensar essa educação, né? Temos as nossas trilhas, os nossos temas norteadores, que é o autoconhecimento, que são nossas trilhas, né? Autoconhecimento, projeto de vida, a comunicação, caminhos para transformar o mundo e caminhos e desafios do ensino e da aprendizagem. E dentro disso não é só fala, não, tem os programas de bem-estar e autocuidado, de entrar nas escolas mesmo e trazer essa jornada do propósito que vai ajudar tanto os professores quanto os alunos a se conectarem com o seu propósito, mostrar a questão da higiene do sono, a importância da gente dormir para o aprendizado também, para uma saúde, meditação, yoga, experiências com os cavalos. Então, trazer esse lugar da meditação, um exercício de yoga dentro da sala, 1 minutinho de silêncio, como a gente fez aqui antes de começar a aula, já faz toda a diferença para a aprendizagem, para a questão da atenção das crianças também, dos alunos. E aqui nós temos os workshops, formações, os programas de bem-estar e essas vivências no campo também. Então, o nosso intuito, a nossa missão é entrar de todas as formas possíveis, como for necessário dentro das escolas. Se vocês têm uma necessidade de conhecimento, de trazer mais conteúdo, a gente traz.
Nós precisamos mesmo agora que é uma questão de saúde mental. Vamos fazer um workshop, vamos instituir um programa dentro da escola que vai se encaixar na rotina da escola, que vai se encaixar na rotina do professor e que essas crianças também e os professores vão levar para suas vidas cotidianas, porque meditação e reflexão, respiração, ela tem que estar junto ali com escova-dente, tomar banho, se alimentar, dormir bem. É uma necessidade do ser também, como a alimentação e o sono. Colocar dentro da pirâmide de Maslow, respiração, não só comida, casa, estudo, essas coisas. Então, dentro dessas formações, a gente traz exercícios também, sendo aulas palestras, um workshop mais reflexivo, ou então realmente também exercícios para serem aplicados em relação à comunicação, uma comunicação externa, falar em público, o autoconhecimento, os exercícios para você se observar. E dentro de projeto de vida também, a Jornada do Propósito e outros programas bem interessantes. Então, finalizo minha fala com: nunca deixem de sonhar, permitam que as outras pessoas sonhem. Se alguém te contar um sonho, escute e viaje com essa pessoa. Que seja um sonho dormido ou um sonho acordado. Sem pensar como é que você vai fazer para realizar isso. Deixa com o universo. Que o teu sonho, o teu projeto de vida, ele está aí, dentro do seu sonho. E é só você estar aberto para você captar essas mensagens, através dessa comunicação sutil com o seu ser, com a sua alma. Então, agradeço muito, primeiramente, essa parceria com a Monique e o Thiago, de a gente estar aqui hoje. Pedro, que nos dá todo o apoio. A todos vocês que participaram do nosso workshop nesse sábado de maio, mês do trabalho. Um feliz Dia das Mães para todo mundo, para todas as mães, para quem é mãe, também para quem é pai. Minha mãe está aqui também, um beijo, mama, te amo. A Monique até colocou aqui, filha de professora é assim, né? E para mim é muito gratificante também estar nesse lugar, porque eu convivi com a minha mãe na escola dela, quando ela era diretora, eu cresci vendo isso, também uma escola modelo, via o tanto de dedicação que ela entregava para tudo, para o ambiente total da escola. O carinho que ela tinha com todos os funcionários, com as professoras, com os alunos, com os pais, com a comunidade. Então, agradecer também a esse propósito lindo de levar tudo que eu venho aprendendo em relação à comunicação como atriz e no meu autoconhecimento também de realmente querer ser uma pessoa melhor para o mundo, mais amorosa, de poder contribuir com a base da nossa humanidade, tanto para as crianças, quanto para os professores, gestores e para quem quiser também. Então, muito obrigada. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, algum insight, alguma ideia, quiser, enfim, falar o que sentiu, como é que foi o workshop para você. Então, eu convido só... Quer falar, Monique? Então, para a gente fechar, eu só convido a todos a fecharem os olhos um segundo. Respirar profundo. Deixar reverberar um pouco tudo que está passando dentro de você.
todos esses gatilhos de amor que foram despertos. Perceber como a mente trabalha quando ela é alimentada com nutrição de prosperidade, de unidade. Sente como isso reverbera no seu corpo. Sente a sua respiração. E se comprometa a colocar em prática pelo menos uma vontade, um sentimento que surgiu, uma ideia que surgiu durante esse workshop, durante essas falas, que surgiu na sua mente e no seu coração. Comprometa-se a colocar uma única coisa em prática. Se quiser colocar mais, mas uma coisa para você e uma coisa que vai gerar valor para o outro também. Gentilmente, abram os olhos. O pessoal que está sem estar com a câmera desligada, será que podia ligar a câmera só para a gente tirar uma foto? Senão a gente vai tirar uma foto assim mesmo. Vamos lá. Cadê? A Paula, a Rose, Laila, Maria. Rapidinho, um minutinho. Vocês estão aí, gente? Já foram agir no mundo. Eu vou encerrar a gravação. Muito obrigada a todos. Quem quiser saber mais sobre o projeto Inspire Ser, nossos canais no Instagram, inspirecer.art, e nosso canal no YouTube também, logo mais cheio de conteúdo. Gratidão. Até a próxima.